Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo com o Cláudio Abreu, para ele estar nos contando um pouquinho aí das aventuras dele com o Doterra, porque eu sei que ele leva de uma forma leve e eu vejo assim que ninguém melhor do que ele para estar trazendo essa visão, né? Uma pessoa que tem mais experiência, eu acho que quando a gente tem confiança, tranquilidade, trabalha com amor no que a gente faz, com maestria, né, na questão dos relacionamentos, em realmente criar relacionamento com as pessoas, o cuidado que se tem, e então as coisas ficam de forma leve. E, Cláudio, seja muito bem-vindo, agora é contigo. Eu não sei se isso é um presente, eu quero pensar que seja um presente, né? Essa oportunidade assim de conversar com pessoas que são envolvidas com esse projeto maravilhoso que é a Doterra, sob todos os aspectos, né? Maravilhoso, porque, primeiro, ela nos beneficia com a questão das primeiras surpresas com relação às mudanças, às melhorias na saúde da gente, né? Estava te ouvindo agora, tu falando da tua filha, né? Isso é uma coisa que não tem preço, tu saber que tu tem em casa, que tu não precisa ter uma bola de cristal, tu não precisa fazer uma injeção doída, tu não precisa ir enfim, né, virar o mundo para poder ajudar uma pessoa da tua família, assim, que é cara para a gente, né, no caso um filho, enfim. E então a Doterra ela é legal por isso, porque ela primeiro, assim, o primeiro beneficiado somos sempre nós, né, desde o primeiro momento, né? A gente, quando tem contato com o primeiro aroma de um óleo que tu abre, o primeiro vidrinho de óleo da Doterra, assim, e tu sente, eu estava agora conversando com o vice-prefeito de uma cidade que eu fui visitar essa semana, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente estava conversando na sala com ele, e aí conversa vai, conversa vem sobre os olhos, e uma pessoa disse assim: pelo amor de Deus, guarde essa caixinha de óleos que eu vou te sequestrar e vou roubar. Eu vou roubar essa caixinha de vocês, né? Porque o aroma começou a se comunicar naturalmente com as demais pessoas que estavam na sala, que não estavam diretamente ligadas ao assunto, estavam nos afazeres delas, enfim, né? Mas os olhos, eles são maravilhosos porque eles têm essa coisa de tu abrir e tu perceber que tem alguma coisa importante ali dentro que tu não conhece, mas que parece que já tem algo a ver contigo, já tem algo a ver com a tua vida, né? Tá te trazendo uma mensagem que, por alguma razão, parece que tem a ver contigo e que tu deve se aproximar daquele aroma e saber mais a respeito dele, né? Então, quando eu falava com a Mara as primeiras vezes por telefone, ela lá em Belo Horizonte, eu aqui, ela ainda não tinha entrado para o mundo da Doterra, era uma psicanalista que eu conversava, né? E estava, enfim, de alguma forma tentando animar, estimular a Mara para que ela desse passos importantes na direção dos olhos e da Doterra, enfim, né? E eu dizia para ela, eu dizia, tu não precisa te preocupar. Ela dizia, eu não sou uma vendedora, eu sou uma psicanalista, eu sou uma profissional né, de clínica, de consultório, de ficar dentro de uma sala, de conversar com pessoas, enfim, né, de interagir. E eu dizia para ela, tu não te preocupa que os olhos eles têm personalidade própria, eles, uma vez
abrindo o vidrinho, ele vai se comunicar com quem ele precisa se comunicar naquele ambiente, né? E aí a gente tem todas essas maravilhas que são as novas relações com pessoas, os benefícios que a gente percebe, áudios que a gente recebe, que vocês devem receber as dezenas de áudios assim, agradecendo muito, mas assim, agradecendo muito mesmo, assim, por tu ter abordado a pessoa, tu ter criado essa oportunidade, assim, de ela poder experimentar um determinado óleo e ter experimentado assim, um novo andar em novos degraus assim na vida dela, né? Subir novos degraus, enxergar a vida por outros ângulos, enfim, né? Melhorar da ansiedade, isso não tem preço, melhorar da angústia, da depressão, a insônia que assola mais da metade da população. E o pior é que pessoas não dormem à noite e nem sabem o motivo, né, Ju? Eles não sabem por que eles não estão dormindo à noite, mas sabem que tem aquela coisa, aquele inferno de que chegou a noite e elas não conseguem botar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo, um sono feliz, se sentir feliz de alguma, celebrar que o dia está terminando, enfim, parece que os dias não têm fim, os dias não terminam, né? Então, eu sou muito feliz e eu não acho que sou suspeito para falar sobre doTERRA, porque é uma coisa que ela cola em ti, né? Assim, e a gente também pode colar na doTERRA da mesma forma como ela cola na gente. Então, e a gente poder compartilhar isso com as pessoas, eu acho uma oportunidade maravilhosa. E das experiências assim que eu já tive profissionais e tem experiências maravilhosas como mentoria para líderes em empresas, né? Pessoas que foram mentoreadas por mim que estavam em situação de suicídio pré, né? E a gente conseguiu fazer trabalhos, conversar e trazer a pessoa de volta para o mundo dela. E não é somente ajudar ela a estar melhor na profissão, mas é ela descobrir sua identidade, descobrir seu caminho, né? Descobrir seus propósitos, entrar em contato com a sua singularidade, enfim, descobrir sua importância, né? O quanto ela é importante, quanto ela tem valor, enfim. Isso é algo que sempre me empolga muito, e quando eu boto isso em livros, né, que eu escrevo sobre isso, que eu dou palestras, sou chamado para dar palestras a respeito, sempre são momentos memoráveis que eu não sei como explicar quando isso termina, né? Eu dei uma palestra na Universidade Federal do Ceará, um tempo atrás, e assim foi um momento muito mágico, porque tu vê pessoas que não querem ir mais embora, já fazem 20 minutos que terminou a palestra e as pessoas ainda estão querendo conversar mais contigo e ainda tem uma listinha de perguntas que querem fazer, sabe? Eu sou uma pessoa que o Papai do Céu me abençoou muito por esse lado, porque eu venho de experiências boas. Mas a doTERRA tem sido assim um tipo de coroamento, né? Porque ela surgiu meio do nada, assim, meio não por acaso, mas como se fosse por acaso, né? E ela tem permitido um outro tipo de relacionamento com pessoas, todos sempre muito bons, né? Todos sempre muito proveitosos. Então, eu estou numa fase de crescimento diferente das fases de crescimento que eu já passei em outros tempos da minha vida, né?
e compartilhar isso eu acho uma coisa legal, né? Eu gostaria de ver pessoas aqui que pudessem, de repente, que soubessem, talvez melhor que eu, fazer isso. Mas nós estamos na rede, nós estamos trabalhando juntos, né? E é o nosso papel contribuir, colaborar, compartilhar, enfim. Então, estou muito feliz do convite que tu fez, né? Agora, se tu me ajudar, a gente dá um rumo para o nosso encontro e a gente pode, né, quem sabe, ajudar algum colega que está precisando de uma palavra, né? O que Com tu certeza, acha? Cláudio, tu sabe que hoje ainda eu peguei um Uber com a minha filha e aí eu puxei assunto e tal, e aí o rapaz me falando, eu vi que era bem novinho, e ele disse que ele coloca metas, né? Ele disse assim: eu ganho muito mais como Uber do que pessoas que muitas vezes tiveram aí uma formação, fizeram uma faculdade. Aí eu sei que eu fui puxando assunto, e eu sei que no final eu conheci a esposa dele, aí passei o meu cartão, falei que eu trabalhava com a Doterra e ela me chamou depois. Já entrou em Hum, contato comigo. Eu hum, ainda disse para ele: ó, se a tua esposa não me chamar, tu me chama, porque se tu trabalha com metas, que é realmente tem essa visão empreendedora, esse é um negócio onde tu pode crescer e não tem limites, né? Então, aí a minha filha ainda disse: nossa, mãe, como é que tu consegue, né, oferecer para um Uber do hotel? sim, sim, sim. Mas é que a doTERRA acaba ficando debaixo da nossa pele, né? É o que Frank Sinatra, na música do Frank Sinatra, diz: a coisa acaba ficando debaixo da pele da gente. E, e a gente, quando tu está empolgado e tu está feliz com alguma coisa, é muito difícil, porque as pessoas mais próximas, elas acabam tipo assim: escuta, o que está acontecendo, né? Me conta, parece tão bem, tu tá, sei lá, tu tá com a tua pele está melhor, assim, teu rosto está mais leve, tu parece estar mais tranquilo, né? Tu tá com mais vivacidade no olhar. O que está acontecendo? Porque a gente não consegue esconder a felicidade, assim como a gente não consegue também esconder a tristeza, né? A pessoa vem para ti e pergunta: escuta, o que houve? Né? Eu posso te ajudar? Porque a gente não consegue esconder essas coisas, né? Então, por exemplo, eu diria primeiro, assim, que o primeiro passo, porque eu não quero correr o risco de cometer um sacrilégio aqui, de ficar querendo dizer para as pessoas sobre organização da rede, como fazer isso, como fazer aquilo, porque assim, semanalmente nós temos pessoas maravilhosas, líderes maravilhosos que estão acima de nós, assim, que estão compartilhando esse tipo de pauta, né, relevante para os nossos grupos, enfim, com experiências maravilhosas, diferentes das nossas, inclusive assim com histórias de sucesso, né? Enfim, que enriquecem muito as noites do nosso pessoal, dos consultores da rede, enfim. Mas eu acho que o legal é a gente poder compartilhar com aquilo que é da gente. Isso é meu, isso aconteceu comigo, não aconteceu com a Vanusa Feitosa, isso aconteceu comigo, acontece comigo quando eu pego e ponho, e me visto, me fantasio de Batman e vou para a rua fazer os meus, o meu trabalho né, com doTERRA. Ô, Cláudio, e Então, já tem aqui pergunta para ti, ó, é isso que estão querendo saber. A Mar já perguntou, ó, você poderia sim, falar dos passos que você indica para quando você faz os primeiros contatos? O que que você julga mais importante? Conta para gente aí. sim. Ah, que bacana, que bacana. Eu quando eu entrei para a Terra, tinha meu último cargo aqui na região,
eu tinha sido presidente da TV. Então, e antes de ter sido presidente da TV, eu dirigi jornal, dirigi algumas rádios, dirigi agências de publicidade, né? Então, escrevia em jornais em Porto Alegre, na capital. E quando tu faz isso durante 30 anos, né, tu tem uma lista interminável de pessoas, entidades, instituições que tu fez algum tipo de favor, algum tipo de gentileza, desde pequenas gentilezas até favores imensuráveis, né? De tu conseguir que uma instituição não vá à falência porque tu faz um contato com um órgão federal e o órgão federal libera uma verba lá de 20 milhões para aquela entidade não fechar as portas, 10 milhões, 5 milhões. Então, assim, o tipo de favores e público com os quais a gente demanda, transita, enfim, são infinitos. Quando eu falei com o Cris e com o Vinícius, que eu disse, eu quero entrar para a Doterra, eu tinha em mente, ora, com todos os favores que eu fiz na vida para esse público maravilhoso, essas pessoas com as quais eu interagi, eu logo vou ter uma rede de 500 pessoas, né? E aí, então, eu entrei imaginando que a coisa ia ser assim, muito fácil, né? E aí eu descobri que cada cidade, cada sociedade tem suas características, tem seus valores, tem seu ritmo, tem sua forma de ser, e que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina que possa ser. E aí dei com os burros na água, né? Não, assim, em 30 dias não tinha conseguido absolutamente nada, só tinha encontrado nãos, né? Ó, gente, ó, prestem atenção, é Cláudia Abreu falando. Sim, porque a gente às vezes, e eu pensei, ora, eu estava sem remuneração, porque tinha, exatamente eu entrei na Doterra por causa da pandemia, porque eu sempre fui muito bem remunerado, meu custo hora era R$ 300, então, assim, eu estava um dia inteiro dentro de uma empresa, fazer lá 7, 8 horas, eu nunca tive, assim, problema de, tipo, como é que eu vou comprar o pão, né? Sabe? Como é que eu vou comprar? Nunca tive um padrão de vida de milionário, de rico, que talvez nunca sonhei com isso, mas também nunca tive problema para pensar no que eu ia comer, por mais simples e singelo que fosse à noite. Só que quando veio a pandemia, eu me deparei com uma realidade totalmente nova para mim. Tu descobre muitas vezes que tu vai ter que fazer tua lista de amigos, né? E eu precisei ser humilde. Eu precisei ir lá num lugar que eu estava convidado há 1 ano e meio para trabalhar na Terra. O Vini tinha me convidado. E, de certa forma, eu estava, digamos assim, não sei se dá de usar a palavra certa, mas eu estava meio esnobando o Vini, tipo assim, né? O que eu quero com Doterra? Doterra não é para mim, eu sou um escritor, estou no meu 8º livro, sou um jornalista reconhecido, enfim, isso e aquilo. E aí, de repente, em primeiro lugar, eu tive que botar meu rosto de humildade, minha dose de humildade, né? Tomei meu banho de humildade, voltei a falar com o Vini, e o Vini me acolheu, e eu, então, comecei a atuar com a Doterra. E aí passei por essa experiência, né, quebrei a cara com as minhas listas de pessoas, e eu fazia as listas tipo assim, essa pessoa é um líder, ele é um cara potencial, ele é isso, ele é aquilo, essa pessoa é boa de comunicação, ela tem um patrimônio social grande, ela tem um relacionamento vasto,
vou convidar. Nada, nada, nada disso funcionou, né? Então, eu acho que quando que eu pensei, bom, vou ter que começar tudo do zero, então, porque eu pensei em abandonar, né, Ju? Entende? Pensei em abandonar, fica assim, isso não é para mim, eu não sei fazer, né? Eu não tenho o espírito para coisa, eu não tenho as habilidades necessárias, enfim, o tempo passando e eu não conseguia cadastrar ninguém. E cada dia eu via mais distante essa possibilidade, né? Então eu me vesti de doTERRA, sabe? Eu me vesti de doTERRA, estava usando os óleos, comecei a usar os óleos para mim, comecei a manejar os vidrinhos, sabe? Cheirar, comecei a perguntar para as pessoas para que serve esse óleo, para que serve aquele óleo, e aí descobri que eu podia tomar, porque eu tinha diabetes. Então, eu comecei. Eu tinha saído da TV porque eu estava começando a perder os dentes em função do diabetes. Eu não me sentia mais bem na frente da câmera, né? Não era um ambiente mais assim que fizesse com que eu me sentisse confortável. E então eu vinha de experiências assim que não estavam muito legais, né? E aí eu comecei a experimentar os óleos, aí de repente tu descobre que tu te pega mais pisando legal na calçada quando tu está caminhando, tu está te sentindo mais seguro e tu não sabe muito bem por que tu está tão seguro, tão firme, por que tu mudou o jeito de cumprimentar a pessoa que te cumprimentou, por que tu abraçou a pessoa que tu costuma ver com frequência, né? E de repente tu começa a perceber mudanças em ti, né? Eu usando assim aleatoriamente, como eu já te falei algumas vezes, frankincense, copaíba, mirra, lemon, assim, uma misturança de óleos, mas que para mim era como se fosse uma festa de aniversário, né? Tu tinha em casa a criança brincando na ausência da mãe, né? Eu tomando óleos, experimentando, cheirando óleos e tal. E aí, quando de repente eu comecei a me ver legal, assim, né? Solto, enfim. E aí, então, eu acho que o primeiro passo é a gente precisa estar bem com a gente, né? E ao contrário de pensar que eu preciso saber tudo sobre óleos, que eu vou ser uma pessoa assim que, pá, né? O cara falou uma coisa, eu já tenho um protocolo, falou outra coisa, eu já tenho outro protocolo. A pessoa diz que tem uma rinite, então, não, vem cá, conversa comigo e tal. Né? Porque às vezes a gente até é invasivo e chato quando a gente é assim, porque a gente perde a perspectiva dos olhos da pessoa, do rosto, do sorriso, e a gente acaba ficando muito preso ao rito, à liturgia de mostrar, eu vou ter que falar dos olhos, vou ter que fazer um cadastro, vou ter que pegar essa pessoa. Então, eu acho assim que quando a gente se torna atraente, quando a gente se descobre que a gente precisa ser atraente. Eu acho que esse é o primeiro passo. A pessoa que fez a pergunta ali, e para a gente ser atraente, a gente precisa ter levantado bem, a gente precisa ter dormido bem, a gente precisa estar com uma autoestima boa, com uma autoimagem boa, a gente precisa saber que a gente é uma pessoa que tem propósitos honestos, propósitos fortes, que a gente tem um produto honesto e poderoso na mão, que a gente está dentro de uma empresa, de uma estrutura que foi toda ela pensada para o nosso sucesso, que o sistema da doTERRA, o programa da doTERRA é um programa que ele é voltado para nós, né? E que a gente só precisa aprender a jogar esse jogo, fazer essa brincadeira para que a gente consiga, então, tirar proveito
de tudo que foi pensado a nosso favor, né? Porque quando a gente começa a aprender mais sobre doTERRA, a gente começa a tem isso, eu não sabia, que bom, né? Então a gente começa a descobrir, eles pensaram em mim, né? Eles pensaram na rede, nas pessoas, enfim. Então tudo favorece, tudo foi pensado para favorecer, para a gente fazer algo da atividade assim algo bom, né, e que não tenha nenhum tipo de empecilho. Então a gente estando de bem com a gente mesmo, estando feliz, estando seguro, né, e quando a gente produzindo energia boa, a gente já tem todas as possibilidades de não ser rejeitado pelas pessoas, né? Porque a pessoa sente que a gente está seguro, a pessoa sente que a gente está feliz, a pessoa percebe que a gente está se aproximando com a guarda baixada, que se a gente der um abraço na pessoa, ela vai sentir que o nosso abraço é um abraço verdadeiro, que ele não é um abraço tipo de uma pessoa que está tensa, que está insegura, ou que está trazendo uma energia negativa junto, né? Então, mas eu acho que então eu diria assim, primeiro que a gente precisaria estar de bem com a gente, que a gente precisa estar muito seguro, que a gente precisa estar assim, empatia não é fazer, tu pode ser simpático, que é cínico, né? A simpatia é uma coisa cínica, a gente tipo assim, legal, boa sorte, né? Resolva o teu problema, não conte comigo, eu estou sendo simpático, né? A gente pode ser antipático, que é ir um pouquinho além disso, e a gente pode ser empático quando então a gente entra no mundo da pessoa, né? Um problema, Ju, e gente, um problema nosso é que às vezes a gente quer trazer a pessoa para o nosso mundo. E isso é a coisa mais antipática que existe, é a coisa assim, tipo, cara, te flagra, né? Isso é antipático, a gente querer mostrar, assim, não, vem para o meu mundo, vem para o meu mundo, e a gente fala da gente, fala da gente, fala da gente, fala das coisas da gente. Então, eu acho que o segundo, coisa muito importante, é a gente demonstrar claramente que a gente está entrando no mundo dela, e que o mundo dela nos interessa, né? E ela vai baixar a guarda porque a gente está querendo entrar no mundo dela, ela percebeu e ela vai deixar a gente entrar no mundo dela. Isso significa que a gente, então, derrubou as barreiras. Quando a outra pessoa permite que a gente entre no mundo dela, ela pegou as trancas, as tramelas, as chaves, os cadeados e abriu todos. Ela permitiu que a gente entre no mundo dela. Uma vez lá no mundo dela, já somos amigos, né? Já somos amigos. E aí a gente pode construir, a gente pode compartilhar as coisas que a gente tem de bom, mas eu acho que a empatia, nesse sentido, né, ela é fundamental. É quando a gente se desveste da gente, né? Então, quando eu estou nervoso, Ju, que eu acho assim, eu preciso entender muito de olhos, porque eu vou falar com a Juliana e como é que, se ela me perguntar, como é que eu vou dizer, como é que eu vou fazer, né? Eu conheço meia dúzia de óleos, a doTERRA tem 400, como é que eu vou fazer? Aí a pessoa tem uma pereba lá, tem uma unha encravada, ou tem uma rinite, ou ela tem um tumor, como é que eu vou fazer? Eu não sei nada. Então, eu descobri que a gente pode fazer isso, esquecer isso, e que quando a gente é transparente, não tem pessoa que não queira ouvir a gente falar. Inclusive, diz assim, tu desculpa que eu não entendo muito, estou começando agora, né? Assim, mas eu tenho uma equipe atrás de mim que vai poder te dar todas as informações. Eu preciso contar uma coisa para vocês que aconteceu semana passada. Uma amiga minha, que é meio bruxa,
ela mexe com assim essas coisas, esses ziriguiduns aí, é reiki, é não sei o que, é isso, tarará. Eu chamo ela de bruxa e ela acha isso muito legal, porque a gente é amigo há muito tempo. E tu sabe, Ju, que ela chegou para mim e disse assim, Cláudio, eu tô de mal contigo, eu tô sabendo que tu está mexendo com esse negócio aí dos óleos essenciais, essas coisas maravilhosas aí, e já faz mais de um ano eu vejo tu postando e tu não me contou pessoalmente isso, né? Eu adoro alecrim, eu adoro não sei o que e tal. E eu disse, não, tu, muito pelo contrário, eu estou contigo na minha lista aqui para tu ser minha sócia, para tu ser uma distribuidora de doTERRA e tal, papapá. Aproveitei para já pontuar para onde que eu queria estabelecer minha relação com ela, né? Que ela fosse uma distribuidora. E aí eu disse, vamos tomar um café uma hora dessa. Ela me chamou para o café, eu levei o baú, levei o meu baú e mais umas coisinhas extras, mais umas caixinhas, esses kitzinhos que vêm de caixinha branca com o logo da doTERRA, eu levei mais 2 juntos. E cheguei, ela é doutora em letras, e a gente fez algumas coisas juntos, foi parceiro no Tribunal de Justiça, né, na Justiça Restaurativa e tal. E eu, com o baú aberto no café e com as caixinhas abertas, e perguntando para ela o que livro ela estava lendo, o que ela estava fazendo, se ela estava isso e aquilo e tal, e eu não tocava no assunto Olhos do Terra. E chegou um momento que ela disse assim, ela me chamou de outra coisa, mas ela disse assim, ô, seu filho da mãe, tu tá 40 minutos falando comigo, eu tô numa... Ela pegava os vidrinhos e ela pegava os vidrinhos falando comigo e pegava os vidrinhos e ela fazia que abria, mas depois ela pensava, não vou abrir, e me ouvindo e me olhando. Chegou um momento que ela disse assim, seu filho da mãe, eu tô numa ansiedade, eu vim aqui para ouvir tu falar de olhos, tu tá falando do meu curso de doutorado, não sei o quê, me mostra, me fala desses negócios. E aí eu disse, sim, sim, os olhos e tal. Aí começamos a falar dos olhos e eu totalmente como se tivesse desinteressado, assim, né? Disse, não, fica à vontade, olha e tal. Eles estão aí, né? Aí ela perguntava, para que serve esse óleo? Esse óleo é bom para dor de cabeça. E pronto, eu não aumentava, sabe? E ela sabia que eu sabia que ela precisava saber mais. Bom, saímos de lá com uma promessa de cadastro que eu vou fechar essa semana, porque ela acabou se cadastrando, né? Então, eu estou querendo dizer que não existe regra, que tu tem que ser uma pessoa atenta a quem está na tua frente, né? Ô, Cláudio, a Diga. Mara que estava dizendo aqui, ó, ela botou, Sim, porque a Mara disse a mesma coisa, que tu também não falou nada de olhos com ela. sim, Então, sim. essa é a tática, gente. Não, essa é uma. Essa é Essa é uma. uma tática que funciona assim, né? Agora, mas eu acho assim, viu, Ju? Eu estou descobrindo assim como eu venho do marketing, eu venho dessa área do planejamento estratégico, né? Eu fiz isso com a Unimed no Brasil inteiro, né? Criei um plano de comunicação nacional para a Unimed, para unificar as linguagens da Unimed, enfim, do plano de saúde. Então, eu venho dessa experiência do mundo corporativo, do marketing de comunicação propriamente dito. Então eu diria que eu estou muito surpreso, assim, estou empolgado com a doTERRA, porque, por exemplo, eu descobri, nós fechamos uma parceria com a AMA Santa Catarina. Tá? O que é a AMA Santa Catarina? Associação dos Amigos e Pais de Autistas. São 30 entidades no estado. São 30 entidades no estado. Esse trabalho é um trabalho que vai nos render o ano de 2022 inteiro, de muitas viagens para Santa Catarina, muitos bate-papos, muitas palestras.
vai envolver várias pessoas da rede, e a Mara, inclusive, é minha convidada nesse projeto. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O quanto que eu entendo de autismo? Zero. Zero. Eu entendo zero de autismo, eu entendo zero de pessoas, de familiares de autistas, eu entendo zero. Eu entendo de doTERRA, de rede, de amizade, de relacionamentos, e de, assim, olhar no olho da pessoa e dizer assim, eu quero negociar contigo. Senta aí que eu quero negociar e nós vamos negociar. Eu tenho uma coisa muito legal para ti. As pessoas são inteligentes, elas percebem quando tu está sendo honesto com elas e quando tu está trazendo algo bom. Elas percebem, nós percebemos. Se eu me encantei com a doTERRA, se a Juliana se encantou com a doTERRA, se a Mara, se a Aurélia, se o Cris, se a Vanusa, se todos, milhares e milhares de pessoas que estamos na doTERRA, gente, nós não somos pouca coisa. Por que nós temos medo de falar de doTERRA com o nosso vizinho? Só porque ele é advogado, só porque ele é médico, só porque ele é um doutor em literatura, ou porque ele é um escritor, ou porque ele é um cientista? Né? Não. O que aconteceu? Houve um despertamento através do Sérgio, que é da nossa rede. Eu disse, pode marcar a reunião com eles que nós vamos fazer. Fizemos uma primeira reunião, eles se apaixonaram. Um major da brigada, ou do exército, não sei lá, Santa Catarina, autista e pai de autista, comprou os nossos olhos, experimentou, se derreteram pelo resultado, assim de dizer, eu não acredito, meu filho está dormindo à noite, nós tivemos que acordá-lo perto das 9 horas, isso nunca aconteceu. Entende? Então, assim, isso não tem quem derrube. Eu nunca fiz curso de aromaterapia. Claro que eu chamei uma pessoa que entendia do assunto para me socorrer, que eu acho que esse é o que eu digo, que o sistema todo é planejado para nos ajudar. Nós não somos ilhas, nós não somos pontinhos soltos, nós somos uma rede. E a rede, tudo que ela tem de bom, está a nosso favor, né, Ju? Quer dizer, a Ju quantas vezes me socorreu? Eu tenho pessoas que eu fiquei sabendo que eram da minha rede 2 dias depois que a Ju tinha cadastrado. Né? Eu não sabia nada. O que eu fazia, gente? Assim, a pessoa me ligava e dizia, Cláudio, onde tu tá? Eu queria ver um negócio com óleo aí, assim, minha sogra, minha filha, meu filho, minha esposa, eu tô com um problema assim, eu não entendia porcaria nenhuma, eu não nada, eu era zero. Eu dizia assim para a pessoa, só um minuto que eu estou no trânsito, eu estou na estrada, no primeiro posto de combustível que tiver, eu vou parar e vou te atender. Pode ser? Pode. Nesse meio tempo, eu falava com a Ju, eu falava com a Mara, eu falava com a Aurélia, eu falava com o Cris, eu falava com o Vini. Aí, quando eu tinha uma recomendação mínima, ou um protocolo, alguma coisa que assim eu me sentisse confortável, eu ligava para o cara e dizia, olha, consegui um posto aqui, estou aqui num posto, parei só para te atender. E eu dava a resposta para o cara, dizia, olha, que tu vai ter que tomar isso, vai usar assim, assado, e aí, se tu quiser. Enfim, a gente... o importante é a pessoa saber que tu vende, que tu tem o produto. O sistema ele está planejado todo para te ajudar. Se alguém pedir para ti algo, é porque o sistema está pronto para atender. Só precisa estar em contato, estar conectado com a tua liderança, com as pessoas que estão acima de ti. Tu precisa ter uma boa rede de relacionamento dentro da doTERRA, saber as pessoas com as quais tu pode contar. Isso se chama, no marketing, esforço organizado. Né? Saber quais as pedras, tu precisa atravessar um riozinho, é saber que tu tem pedras em cima das quais tu poderá pisar para conseguir atravessar o riozinho. Essas pessoas, elas estão à nossa disposição, né? Enfim,
fechamos com a AMA de Santa Catarina, e eles já nos sinalizaram para um público de 2 milhões do Brasil. Vocês têm ideia disso? Então, assim, mesmo que não saia isso, que saia, sei lá, 50 cadastros, a questão não é a quantidade, é assim, não tenha medo. doTERRA é muito mais forte do que as minhas fraquezas. O sistema da doTERRA ele foi planejado para funcionar em quase em qualquer situação. O importante é a gente estar muito atento para isso, né? Eu, por exemplo, nunca assumi um compromisso que eu não soubesse que a Juliana não pudesse me socorrer, ou que o Cristiano não pudesse me socorrer, ou que a Aurélia não pudesse me socorrer, ou que a Mara não pudesse me socorrer. Muitos casos eu passei para a Ana Paula e para o Charles, que eram pessoas também referências na minha rede, né? E são pessoas referências. Ou para a Antônia, no caso, por exemplo, de culinária, eu tenho na Antônia uma referência, né? Eu tenho, por exemplo, enfermeiras, pessoas como a Tereza, tenho massoterapeutas, quer dizer, a gente precisa formar uma rede de esforço organizado e ir tranquilo. Eu não falei nenhuma bobagem, eu teve coisas lá na reunião com a AMA que eu disse, olha, eu não entendo, aqui nós não somos profissionais, nós somos da doTERRA, nós não somos do mundo da medicina, não somos do mundo da psicologia, não somos do mundo do autismo, mas a gente tem certeza, pelas experiências anteriores, que se a gente sentar numa mesa e começar a conversar, vocês vão perceber que a gente tem muitas coisas que são do interesse de vocês. Agora, essa semana eu sentei com o presidente de um clube de futebol, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não entendo nada de fisiologia de atleta, essas coisas aí, mas, assim, estamos avançando bem. Outra coisa, as academias. Nós já entramos numa academia com mais de 1.200 pessoas aqui em Caxias, tivemos algumas reuniões, já estamos fazendo cadastro de pessoas, criamos um cadastro nosso, perguntando que tipo, nome, endereço, papapá, isso e aquilo, e assim, os tipos de dores, por quê? Porque atleta tem dor crônica, dor eventual, dor aguda, é no joelho, é no ombro, é um manguito, é um tornozelo, é um tendão, é um músculo que estirou, enfim, né? É cansaço muscular. Então, a gente criou um programa com duas massagistas, duas massoterapeutas, uma é a Simone, outra é a Tereza, que são muito experientes nisso, e já abriram um espaço dentro da academia para a gente atuar full time, assim, com toda a liberdade, para a gente fazer as massagens nas pessoas por ordem de inscrição, né? E a secretária da academia disse assim, eu quero me cadastrar, eu quero me cadastrar, eu quero me cadastrar na doTERRA, né? Então, assim, eu lutei quando eu era jovem, eu fiz academia, enfim, né? Eu venho do esporte, eu tenho uma perna quebrada por causa do esporte, mas, assim, o mundo mudou, o mundo mudou, né? Eu entro numa academia, assim, tipo, tem uns que eu tenho que ver se é humano, se fala, porque são equipamentos totalmente diferentes daquilo que a gente vivia no meu tempo de academia. Mas, assim, eu sentei com a pessoa que era o diretor da academia, um cara com uma musculatura assim que ele era maior que a mesa na nossa frente, mas ele tinha uma coisa que faltava para ele. Ele tinha uma dor no ombro direito crônica, que vários médicos não tinham conseguido resolver, e ele convivia com aquela dor crônica, até o dia que ele nos conheceu. Passou, porque a gente apresentou para ele o Deep Blue, a Copaíba, fizemos um blend, fomos lá, aí não foi minha parte, foi a parte do Sérgio, fazer uma massagenzinha no ombro dele. Quando terminou nossa conversa, ele disse assim, sabe que isso aqui está funcionando?
assim, eu já sinto 40% da dor que eu estava sentindo antes. Então, assim, gente, pescar em aquário é bom. Clínicas geriátricas, olha o que a gente pode fazer, levar de benefício para uma clínica geriátrica. Olha o que a gente pode levar de benefício para uma academia. Pela dor, mas eles têm depressão, eles têm insônia, eles têm dor de barriga, eles têm unha encravada, eles têm tremedeira, eles têm diarreia, eles têm indigestão, mas a gente pode entrar pela dor, que é uma linguagem, um repertório comum com aquele mundo, naquele aquário. Então, a gente pode, num aquário, tu tem 1.200 peixinhos, né? E os peixinhos, eles estão ali nadando mais ou menos um pertinho do outro, não está vendo o que o outro está fazendo, aí vê que alguém está sendo massageado por alguém, ele é curioso, vai perguntar o que houve, o que está acontecendo aí, né? Diz, não, eu estava com uma dor aqui e tal, e aí a pessoa explica, não, eu estou usando esse olhinho aqui, porque ele está com essa dorzinha, está com dodói, então a gente está fazendo assim, olha só que maravilha, e a gente só dá a gente daí no caso, né? Ô, Entende? Cláudio, Então o isso aí Sérgio não é nem pescar de vara, é pescar de rede, né? não, pegar de mão, né? Agora tem a clínica que eu falei, né? Essa a gente teve uma experiência. Quando eu cheguei na segunda clínica, Cláudio? oi. Ah, deu. Quando eu cheguei na segunda clínica, Ju, e gente, eu já cheguei por cima, já sabia que tipo de dar nome para as dorzinhas que as pessoas tinham, né? Não, é uma dor assim, pois é, o Deep Blue e tal. Então, assim, tu já chega calçado, né? Já chega de boa, porque tu já consegue conversar com mais calma com as pessoas, ter uma identificação assim mais rápida com elas, né? Enfim. Então, nessa segunda academia, eu tenho um programa que essa semana eu estou me reunindo com o Knob, ele veio da Inglaterra, que ele teve um tempo lá, nós conversamos já, e essa semana a gente já vai implantar, e inclusive a gente vai usar o Zaito na academia, direto. O atleta chega na academia, bota a mãozinha, quando ele entra o primeiro dia na academia, ele bota a mãozinha no Zaito, e ele já sabe, o dono da academia já sabe tudo o que ele tem, se ele tem um problema isso, um problema assim, um problema assado, enfim, e que tipo de óleo que vai ser recomendado para ele. O próprio dono da academia vai recomendar, porque vocês sabem que eles trabalham com esses suplementos, eles se interessam em melhorar a qualidade de vida individual e coletiva do seu público, né? Então, isso aí é uma dica bem legal, né? Eu quero comprar uns 30 Zaito esse ano aí para colocar nos lugares que eu Ó, gente, para quem não enfim, sabe, o Zaito é um aparelho, como é que é? Hand cradle, que tu bota a mão, ele é com ondas eletromagnéticas, né, Cláudio? isso. Explica Ele é isso. tipo um scanner, né? Ele é Uhum. um scanner que, diferentemente da ressonância magnética, que busca uma informação pontual, muito particular numa área, né, que faz uma escanerização numa área em busca de uma informação naquela área específica, enquanto que o outro, ele lê o organismo inteiro e ele pega todas as áreas do organismo e ele já recomenda que tipo de óleo essencial que aquela pessoa estaria precisando para resolver aquele probleminha, aquele dodói que ele identificou lá, né? Muitos médicos já estão fazendo uso desse aparelho para fazer diagnósticos mais precisos com os seus pacientes, né? Sim, ele dá um Mas, direcionamento, né? A Roberta aqui sim, que tá sim, colocando aqui no chat, a Roberta tem trabalhado muito com parceria, ela tá a bilhão, ela tem cadastrado
Mês passado foi 11 pessoas, esse mês ela já passou de 11, eu acho. Ela está assim, ó, Sim, pegando de sim, rede. sim, exatamente. Então, mas para a pessoa que me perguntou ali, ah, a gente precisa relaxar. Eu falei para a Ju, vem brincar de doTERRA, vem brincar de fazer cadastro, vem brincar de falar de óleos essenciais, porque eu disse, é uma brincadeira gostosa. Olha só, eu estava com uma empresa de Paris e eu tinha um meu colega que era o distribuidor deles para o Brasil. E conversando com o vice-presidente da empresa lá, o meu colega, que era distribuidor dele para o Brasil, disse assim, mas, senhor fulano, esse nosso produto, ele não é o melhor da praça. Nós temos concorrentes fortes do Brasil. A empresa X, a sua empresa, tem concorrentes sólidos no Brasil, com tecnologia superior, etc, etc, etc. E aí ele olhou para o meu amigo e disse assim, fulano, César, vendedor vende o que tem na mão. Se tu não quer vender a minha empresa, o meu produto, tu não precisa vender, porque eu vou arrumar um vendedor. Vendedor vende o que tem na mão. Vender coisas fáceis, aí tu não precisa nem ser vendedor, aí a pessoa é comprador, né? Tu está atendendo um comprador, que a pessoa quer te comprar. Eu não consigo entender como que uma pessoa no balcão atende alguém que entrou dentro da loja e não vende. Claro que às vezes a pessoa está só pesquisando o preço, ou está de passagem rápida, etc, etc, etc. Mas, assim, eu não consigo entender. A pessoa está querendo comprar, quer comprar naquela loja, entrou e tem alguém atrás do balcão que consegue ser tão incompetente que consegue não vender para alguém que está querendo comprar. Né? Esse presidente dessa empresa, da Lights, de Paris, ele disse assim, se tu decides, tu vai querer continuar vendendo o meu produto, porque o meu produto eu vou vender ele no Brasil contigo ou sentido. Eu vou arrumar um vendedor que venda o meu produto no Brasil. Não importa se ele é o melhor, se ele é o terceiro, se ele é o quinto, se ele é o pior. Eu vou vender o meu produto, eu vendo ele no mundo inteiro. O bom vendedor vende o que tem na mão. Cara, nós vendemos doTERRA, que é o melhor. Nós não temos concorrente. Né? A gente pode botar a bolsa, a tiracola, que sair assim, ó, com o peito estufado de manhã, tipo assim, eu sou doTERRA, eu tenho um produto maravilhoso aqui. Ai da pessoa que me der 10 minutos para a gente tomar um cafezinho, bater um papo, porque ela vai ser minha parceira, ela não vai conseguir escapar, né? Ela não Ô, vai, porque Cláudio, é ela que vai se apaixonar. Oi, Ju. não, falando aí, na verdade, eu sempre digo, é ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então, eu estou fazendo aqui uma limpa aqui em casa e meus filhos, eles estão se desfazendo de alguns brinquedos, e a minha filha separou e eu coloquei num grupo de vendas aqui de Canela e Gramado. Aí uma moça disse, eu quero, né, um brinquedo da minha filha. E aí, eu combinando a entrega, ela disse assim, Ju, eu não sei se eu vou conseguir pegar, porque eu tô com os meus filhos doentes. Foi a deixa para mim, né? O que que eles têm? Aí ela me falou, tá com dor de garganta, tá com febre. Eu perguntei, tu conhece os óleos essenciais da doTERRA? Eu trabalho com isso aqui em casa, a gente, nossa, já nem usa mais medicação e tal. Claro que não vou dizer para não usar, mas, enfim, aí eu sei que hoje eu fui levar o brinquedo que ela comprou da minha filha e um óleo essencial. Sim, é isso aí. Por quê? Porque passou a ser uma coisa natural para ti, Uhum. né? Fala com naturalidade, tu não tem que fazer piquinho para falar da doTERRA, né? E nem fica tensa, tipo assim, será o que que ela vai dizer se eu falar de doTERRA? Fala natural, né? Que tudo vai acontecer também de forma natural. Eu sei que nós fomos
resolver um assunto de uma outra empresa, que fui com o Sérgio, numa cidade próxima aqui na Serra, e aí fizemos uma agenda, então, com o presidente da instituição, para outra semana, e a gente ficou com tempo livre. Aí ele disse, eu tenho uma conhecida na prefeitura, vamos dar uma chegada ali, tomar um café com ela e rir um pouco. Saímos de lá com um cadastro e uma outra cliente, porque ele tem essa sacada. Ele não tem ruim com ele, né? Eu acho que sabe, músico de bar, músico de bar normalmente é muito ruim. Os músicos bons estão sentados na mesa e criticando ele, dizendo, puta, o cara fez um acorde ali com uma diminuta que era uma quinta menor, era uma nona menor, o cara fez uma meio diminuta. O bom músico está na sala, mas o cara de pau, não sei se é isso que dá de dizer, mas só para a gente levar um pouco no humor também o negócio, ele está lá tocando e vai ser pago ainda no fim da noite, de repente ainda vai sair com uma namorada, né? Então a gente tem que ter um pouco de, eu vou usar o termo só para que a gente fique claro, a gente tem que ter um pouco de cara de pau, não ter medo de ter cara de pau, não ter medo de ser ousado, não ter medo de ser corajoso, não ser orgulhoso, né? Aquele tímido orgulhoso que, na verdade, o fulano é tímido, ele é orgulhoso, que ele tem, né? Ele está com aquele negócio, o que vão dizer, o que aquela pessoa vai pensar, o que a pessoa vai dizer. E eu estava falando com uma pessoa da nossa rede de São Paulo, e eu disse, não, tu prepara uma lista de pelo menos 10 nomes para a gente conversar e tu me fala dessa lista. Então, ela 3, 4, 5 dias depois, ela me chamou e a gente estava falando sobre a lista e tal. E aí, então, ela me deu uma série, olha, este aqui, ele é dono de uma garagem de automóveis em São Paulo, é um cara estabelecido, assim, assim, assim. Eu acho que ele é um bom cara para a gente pegar como parceiro para distribuição. Às vezes a gente faz a coisa totalmente errada, porque a gente imagina que uma pessoa que tem uma garagem de automóveis pode ser um representante da doTERRA. A representante da doTERRA é aquela pessoa que a gente olha nos olhos dela e diz assim, cara, tem 5 minutos? Vem tomar um café comigo, eu tenho um assunto para te propor. Tu não sabe se ele vai... É como pescaria, tu não sabe se tem peixe lá embaixo da água. Tu vai pegar o teu anzol e jogar ele lá no rio, né? Mas tu não vai deixar de jogar o anzol. Então, o fato de... Tu não precisa saber qual é o perfil da pessoa para saber se aquele perfil vai dar certo. As pessoas... Eu tenho tanta surpresa. Eu fui tomar um café com uma amiga minha esse dia, porque ela disse, não, Cláudio, eu tenho um assunto para falar contigo e tal, vem aqui em casa. Fui tomar um chimarrão, na verdade, rápido. Cheguei lá, saí com o cadastro. Eu fui tomar um café no Sérgio, que é meu vizinho aqui, mora a 200 metros, uma tarde, saí com o cadastro do Sérgio. O Sérgio já está com 17, 18 pessoas abaixo dele, cadastros que ele já fez desde questão de 2 meses, 3 meses, não sei. Então, assim, preste atenção no café que tu vai tomar. Fique atento. Fale com naturalidade. A esposa dele chegou para tomar o café. Ele disse, vem tomar, Marli, vem tomar um café com a gente aqui e tal. E aí ela veio com a mão no estômago, assim, eu estou tão ruim. Não sei. E aí eu disse, o que tu tem, Marli? Cláudio, nem te conto, porque, olha, 24 anos com esse negócio, já endoscopia e caramba, 4. Ela contou uma história assim. E aí ela disse, eu nem vou tomar o café, obrigado, guris, eu não vou tomar o café porque assim, eu estou muito ruim, eu tenho refluxo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Legal, Marli, eu vou te dar um óleo, tá? Eu vou te dar um óleo, porque eu só tenho um, mas depois vou precisar ver o outro óleo. Mas nesse meio tempo eu interagi com a Aurélia. A Aurélia, o que é bom para tal coisa assim, assim, assim. E a Aurélia, imediatamente que ela se liberou no consultório, que ela é dentista, ela me respondeu.
me fez um mini protocolo rápido, assim, ali, sobre o negócio, Zengest, Lemon e tal. Aí eu disse, olha, eu não tenho, estou vendo aqui, eu só tenho o limão, eu não tenho o Zengest. Não, mas eu compro. Compro. Então, assim, dei o limão e ela comprou o Zengest. Só que como que ela comprou? Ela comprou dentro do cadastro. O esposo disse, não, mas espera aí. Eu estou pensando e tal, o Cláudio já me convidou esses dias aí, não sei o quê, já que tu vai comprar, já que vamos comprar, então vamos pensar nisso aí melhor. Ok, então não fechamos ali na hora. Fechamos 2 dias, 3 dias depois, então que a gente sentou, planejou como é que ia ser o cadastro deles, como é que ia ser o vencimento do cartão, e fechamos o cadastro. Então, a gente não sabe de onde que vai sair o cadastro. Por isso a gente tem que falar para todo mundo. A gente tem que falar para todo mundo. Porque, claro que a gente não vai ser um chato de galocha, dos quais as pessoas vão fugindo de nós, dizendo assim, lá vem o cara dos óleos essenciais, suma todo mundo, né? Não é isso. Mas, assim, a gente pode pegar a pessoa pelo colarinho e dizer assim, senta aqui, fica aqui, eu tenho que falar contigo. Precisa me ouvir. Eu tenho um assunto importante, tá? E eu tenho, por exemplo, agora eu fechei com uma menina de, sei lá o quê, como é o nome da cidade dela lá em São Paulo, ela é psicobióloga, é reiki, ela é terapeuta holística, etc. e tal, morou em Caxias, eu vi o endereço dela na internet, entrei um domingo de manhã, domingos de manhã a gente não tem o que fazer, né? Eu trabalhei, entrei em contato, mandei uma proposta, mostrei que a doTERRA foi convidada para assumir um andar no Hospital do Câncer nos Estados Unidos, que a doTERRA isso, a doTERRA aquilo, mandei a Gisele Bündchen, mandei a Ana Hickman, mandei uma Vanessa Camargo para ela e mandei alguns óleozinhos assim, tipo frankincense, mirra. Hoje ela está fechando o cadastro, acho que a Ju até já. Ela é uma conhecida, ela é casada com um policial da Polícia Federal de São Paulo, e ela é nossa aqui do Sul, né? Então, eu fiz, que eu acho que é uma outra coisa que eu faço frequentemente, né? É aquela coisa do. Desculpa que eu tenho um presente para te dar há bastante tempo, e eu sempre me esqueço de te dar esse presente. Aí a pessoa te olha e diz assim, como assim, que presente? Ah, cara, é maravilhoso. Sabe que é um presente assim, assim, eu trabalho na doTERRA, e a doTERRA tem assim, eu queria te dar um ID, uma senha especial na doTERRA para te comprar os produtos da doTERRA com 25% de desconto, que é o mesmo desconto que eu tenho. E aí a pessoa diz, como assim? Aí tu explica para ele como que funciona, né? Eu quero te dar, é um cadastro de cliente preferencial, tu vai pagar isso assim, assim, tu tem que escolher um óleo, né? E depois, mais tarde, tu decide o que tu vai fazer com isso, tu quer se transformar, tu pode até se transformar num franqueado da doTERRA, como tu é preferencial para ser um franqueado da doTERRA futuramente, é o que eu digo para a pessoa. E aí a pessoa, raramente a coisa não rola, raramente a coisa não rola, né? É que eu atendo outras empresas, então eu não uso o meu tempo todo para falar de doTERRA, né? Eu trabalho com, com produção agrícola, com a melhoria de rebanhos e de plantações, que também é na área da saúde, que é paralelo, mas também ele é casado, é uma coisa muito linda. Então, eu trabalho com outras coisas, então, com construções, com melhoria em hotéis, na água que é fornecida nos bebedouros, enfim, é uma coisa que está muito paralela e muito gêmea a essa história da doTERRA. Mas, assim, eu não sou um grande cadastrador, porque eu sou muito preguiçoso, né? Eu tenho uma redezinha, ela não é grande, ela não tem 200 pessoas,
mas ela toma tempo da gente, a Juliana sabe, as pessoas sabem, né? Tu tem que estar ajudando as pessoas várias horas do dia, tu tem que se dedicar a conversar com as pessoas, conversar com um, conversar com o outro, descobrir. Essa pessoa, por exemplo, que eu disse que fez a lista dos 10 essa semana, eu descobri que ela era Mary Kay e que ela era apaixonada pela Mary Kay há bastante tempo, que ela já trabalhava com a Mary Kay e que ela gostava também da doTERRA, entende? A doTERRA era um segundo amor na vida dela, mas não chegava a ser, era um caso, assim, mas não chegava a ser um amor. Ela gostava dos olhos, consumia os olhos, mas ela nunca se via oferecendo cadastros e fazendo rede e tal. Ela se via eventualmente vendendo um óleo para um parente, uma sobrinha, uma vizinha de condomínio e tal. Mas a agenda dela principal era de Mary Kay. E ela nem se tinha se dado conta, e já fazia quase um ano que ela estava na doTERRA, que a doTERRA era a rede. Então, essas semanas, 2 atrás, que ela disse: vou eliminar a Mary Kay, vou me especializar em doTERRA. O mesmo aconteceu com a Simone, nossa Simone, massoterapeuta, esposa do Rodrigues, que ela já era cadastrada há uns 4 meses, quando eu chamei ela para um café no shopping, e ela me disse: Cláudio, tu tem que conhecer o meu marido. Meu marido é apaixonado por marketing de rede. Eu não sou, mas meu marido é. Então, vai tomar um chimarrão lá na minha casa e vamos conversar. Então, foi quando a gente, então, redimensionou, né? Redimensionou o relacionamento dela com a doTERRA. Agora, essa semana que vem, nós vamos ter um encontro em Bento Gonçalves com 30 pessoas convidadas, que é da rede dela, né? Então, ela também teve um despertar depois, mas ela não tinha, o primeiro momento dela foi o momento com os olhos, uma experiência memorável que ela teve com os olhos, que foi fantástica, né? O marido queimou, o marido tinha uma serralheria, estava soldando uma estrutura de ferro, aquilo fica em brasa, vermelho de brasa, quando solda com maçarico, e ele inadvertidamente, quando foi retomar para mover aquela estrutura, pegou no lugar onde estava em brasa e queimou a mão, todos os dedos da mão e mais uma parte da mão. E pela primeira vez o guerreiro passou mal. E aí a esposa tinha lavanda em casa. E à noite ele já não podia mais se queixar que não podia lavar louça, porque tinha passado, tinha passado com a lavanda, tinha passado a queimadura dele. A Simone conta melhor isso, porque foi com ela e com o marido dela. Mas o que eu estava falando com a Ju é assim, ó, vamos nos desestressar, não vamos transformar a nossa atividade de fazer rede, de vender óleos, de ajudar as pessoas, de entregar coisas boas para as pessoas, não vamos transformar isso numa tarefa que nos dê preocupação, que nos dê estresse, que nos deixe desconfortáveis, que nos deixe assim, né? Enfim, ansiosos ou angustiados. Não vamos nos sentir assim inadequados ou pensar: será que a gente, será que eu vou falar? Não sei, o que a vizinha vai pensar? Enfim, né? Vamos, sabe, passarinho, logo que ele nasce, logo que ele começa, mesmo que ele ainda não saiba voar, ele já começa a fazer umas batidinhas de asa, assim, né? Ele já instintivamente, ele já começa a se preparar para um voo que ele ainda não sabe muito bem o que quer, mas assim já está no próprio instinto dele, né? E se a gente quer fazer o bem para as pessoas, e se a gente acredita que através dos olhos a gente pode fazer, a gente
vamos relaxar, vamos transformar isso numa brincadeira gostosa, né? Numa coisa que a gente vai fazer novos amigos, né? Vamos fazer novos amigos, vamos ampliar nosso universo conversando com pessoas. De repente, às vezes, só tem que decidir se esse é o momento que eu vou falar com ela. De repente, eu vou deixar, vou chamar ela para um outro, chamar ela para o limpo ali, num outro lugar, né, num outro momento. Mas assim, a gente precisa estar sempre pronto para quando morreu meu primeiro filho morreu, eu não sabia se ele tinha morrido. Eu recebi a notícia que tinha sido muito grave, que os 2 filhos estavam no carro, com a namorada e os amigos, e que era muito grave, que era para ir lá, porque nós tínhamos que ir urgente lá no plantão. E aí eu saí de casa, era 15 para meia-noite, eu estava preparando o instrumento lá, estava esperando ele, porque ele tinha pedido para mim esperar, que ele queria conversar comigo, porque no outro dia ele trabalhava na RBS, que no outro dia ele ia ter um compromisso fora e ele ia precisar de um favor meu. Então eu estava esperando quando fui avisado de que eu tinha que ir até o plantão por causa desse assunto. Peguei o carro com a minha ex-esposa, fomos em direção ao hospital, fechou o sinal. Fechou o sinal. E eu abri o vidro do carro porque estava assim, minha respiração estava mínima. E eu estava assim num estado tão diferente, tão alterado, que eu ouvia as folhinhas dos plátanos arrastadas pelo vento, assim, no calçamento, no asfalto, mas elas pareciam que estavam assim no meu ouvido, parecia que estava estéril aquilo. E eu sentia um cheiro que para mim era da morte dentro do carro. Então eu tive que abrir os vidros, assim, enfim, era uma experiência muito diferente das que eu tinha tido até então, né? Já tinha sido assaltado com arma de fogo, já tinha passado por todo tipo de afogamento, essas coisas que a gente, experiências de vida, enfim. Mas aquela era muito diferente. E aí o sinal fechado parecia que não abria mais e me ocorreu, onde é que eu andava, que mundo que eu andava, que eu não me preparei para esse momento. O que eu fiz até hoje? Né? Então, eu pensei comigo e decidi comigo, eu tenho 1 minuto para chegar lá no hospital, eu preciso chegar lá pronto. Eu preciso chegar lá pronto. E quando eu cheguei, tinha um menino com a bermuda do meu filho assim virando ela de cabeça para baixo, de os bolsos assim caindo, o documento, as moedas, tal. Eu reconheci como sendo dele. E aí o moço disse assim, cutucou alguém atrás dele que estava conversando com o médico, fez assim com o braço, tipo, esse é o pai, e falou com ele, eu acho que eram os pais. E aí o médico me chamou pelo guichê, eu entrei para lá. Ele ainda estava todo ensanguentado. A luva branca dele ainda tinha assim algum sangue que eu imaginei que fosse do meu filho. E aí ele me abraçou e começou a chorar, chorou muito abraçado em mim. Ele era um médico conhecido meu. E eu descobri que eu estava pronto. Eu disse para ele, perguntei, morreram os 2? E ele disse, sim. Aí eu disse, eu quero vê-los. E ele me levou lá para dentro. E tinha um filho meu em cima de uma maca. E a namorada do filho era o outro morto, a Cris. Não, então eu pensei, eu ainda tenho um filho vivo. Meu outro filho está vivo. Então eu já tive uma compensação ali direta. Mas assim,
O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente é adulto, nós somos gente grande. Nós precisamos estar pronto. A vida está chamando a gente, dizendo, Cláudio, e eu tenho que dizer, presente, eu estou aqui. Pode contar comigo. Estou 100%. Estou de pé, estou presente, estou ativo, estou funcional. Né? Juliana, estou aqui. Então, o ruim é quando a gente está naquela do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a vida poderá nos levar para lugares que a gente não está preparado para enfrentar, porque é como um rio. O rio está te levando o rio abaixo, a vida leva eu. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa soltura do vida leva eu. Né? É uma coisa até gostosa, saber que tu é flexível como a água e tal, mas assim, a gente precisa estar pronto, somos pessoas adultas. E nós temos algo maravilhoso na mão, que é cura. A gente não diz isso abertamente, mas a gente ouve a voz das pessoas que dizem assim, eu tinha isso e não tenho mais. Né? Eu não conseguia respirar como esse moço de Bento, que está reunindo 30 pessoas lá para nós, e eu acho que no fim a Juliana vai ter que acabar indo, hein, Ju? Pensa, para a gente fazer uma festa com eles lá e cadastrar um monte de gente. Esse moço tinha asma. Ele é o número 1 de uma empresa e ele estava num encontro nosso na casa da Simone e eu estava falando dos olhos, falando da doTERRA e tal. E ele, uma hora, ele olhou para mim e disse assim, sim, mas tem alguma coisa aí que seja bom? Duvido. Eu duvido que tenha alguma coisa que seja bom para asma. Porque se tiver alguma coisa bom, e ele pegou uma bombinha que ele tinha no bolso, assim, e disse, eu não suporto mais isso aqui, eu sou escravo disso aqui. Se eu sair de casa sem essa bombinha, meu dia está estragado, eu tenho que voltar para casa, eu fico numa ansiedade, etc, etc, etc. E aí, eu muito tosco, porque eu entendo de olhos como vocês não imaginam, né? Eu peguei o Peppermint, que era a única coisa que me veio em mente no momento. Depois me disseram que o Brits era muito melhor, até. E eu tinha o Brits ali no meu baú, mas eu peguei o Peppermint, atravessei o salão e mostrei para todo mundo. Eu disse assim, gente, olha aqui, nós vamos ter uma experiência muito legal agora. Nós temos um caso aqui, vocês conhecem o Jabes. Como é que é teu nome, Jabes? Só vocês conhecem o Jabes. Eu vou mostrar isso aqui, vou dar para ele. E ele vai nos contar uma história. Fui lá, ensinei como que ele fazia e tal, a conchinha, aquela coisa toda. Voltei, ele ficou com o vidrinho de peppermint na mão e eu disse, de vez em quando, cheira direto, inala direto do vidro e tal. E eu continuei falando, né? Quando estava mais ou menos no meio da fala, assim, ele disse assim, bateu assim, disse, mas quanto que custa isso aqui? Quanto é que custa esse negócio? Que troço é esse que tu botou aqui na minha mão? Eu estou respirando, meu pulmão está funcionando e tal, tranquilo. Então, assim, a gente sabe o que a gente tem na mão. Eu nem tinha certeza que eu tinha feito a melhor oferta para ele naquele momento. Mas mesmo quando a gente não fez a nossa melhor oferta, ainda a gente está dando petróleo para ele. Ainda a gente está dando petróleo. Então, hoje ele está reunindo, ele é um empresário, ele tem uma loja em Bento, e ele já disse assim, eu quero fazer rede, né? Eu quero reunir pessoas, eu vou reunir, quando vocês decidem, até 30 pessoas eu consigo reunir aqui, mas reunir gente para cadastrar, ele diz. Eu conheço as pessoas que eu vou convidar. Então, a gente precisa ir com coragem, com tranquilidade, falar de doTERRA com tranquilidade. Se não deu, não deu, né? A gente fez um amigo a mais, não deu hoje, que nem quando o Vini me convidou 1 ano e meio antes, não deu. Né? Não deu. 1 ano e meio depois, eu voltei para ele e disse, Vini, ainda está de pé aquela tua oferta? Então, a gente não tem que se preocupar.
com o sim ou com o não, a gente tem é que ser a gente tem que fruir, a gente tem que se espraiar, a gente tem que fazer como a água, a gente tem que escorrer, né? A gente tem que escorrer, ocupar os espaços, tranquilidade, voltar ao rochedo, né? Andar pela grama, a gente tem que andar como a água, assim, com a tranquilidade da água. E o tempo vai estar sempre conosco, né? O tempo vai estar sempre conosco, ele vai, no momento oportuno, né? A pessoa vai olhar para a gente e dizer, estou pronto, né? Estou pronto para a doTERRA. Então, a gente aí acolhe e faz a festa. O importante é que a gente precisa fazer isso tudo com muita alegria, com muita felicidade, com muita tranquilidade, né? E se divertir com os clientes, transformar a nossa relação com o cliente uma coisa divertida, né? Uma coisa divertida. E saber que amanhã a gente vai estar olhando para ele na nossa rede e dizendo: isso aqui faz parte da minha coroa, né? É uma pedra brilhante da minha coroa, porque ela me pertence, eu pertenço a ela e ela me pertence. A gente tá ligado, né? E é uma ligação maravilhosa, porque todo mundo ganha, né, Ju? Eu estou falando demais, a Ju, sacana, em vez de falar, ela me deixa Eu aqui estou aqui falando. escutando, gente. Eu vou abrir para perguntas, então. Não, Então tá. eu nem sabia dessa história, gente. Eu não sabia dessa história do Cláudio. Eu fiquei aqui, ó, de boca aberta. Fiquei assim. É aquela coisa, né, Cláudia? É bem o que tu disse. A gente nunca sabe quando está pronto. E eu sempre penso assim que a gente tem que buscar fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem que ter um propósito de vida, né? E eu acredito que se a doTERRA veio para a gente, não foi por acaso. Nós somos escolhidos, e é aquilo que tu falou, a gente tem que estar presente. E quem guarda para si, a gente tem que ter vergonha, porque a gente tem um produto maravilhoso, a gente não pode guardar isso só para a gente. Não pode. É muito egoísmo. Né? É que nem eu escutei essa mãe dizer que estava com os filhos doentes. Eu já passei por isso com os meus pequenininhos, de sair de farmácia com como se fosse com sacola de supermercado cheia de remédio, sabe? Aquela coisa assim, aquele sentimento de tu ter que dar para um filho um remédio que tu não quer dar, que tu sabe que tá, por um lado vai resolver, mas por outro vai estar de repente fazendo um mal. E aí eu escutar uma mãe dizer que está com um filho doente, eu pegar e guardar aquilo para mim. Poxa, eu tenho produto em casa, eu sei que é maravilhoso. Por que eu vou guardar isso para mim? Né? E é aquilo que eu digo, é ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. É só isso que a gente precisa ter. A gente não tem que sair vendendo. A gente já tem um produto que as pessoas querem. As pessoas vão querer comprar da gente. Então, é bem isso que o Cláudio falou. Ele entrou para o negócio, ó, vocês podem ver. O Cláudio entrou para o negócio. O que ele teve que fazer? Primeiro, experienciar, ter as próprias experiências, porque no momento que a gente começa a usar o produto e a gente tem a crença no produto, tu sabe que o produto que tu está usando é bom e tu pode contar as tuas experiências e aquilo. A gente tem uma rede por trás. Então, uma coisa, hoje, eu tenho muito mais segurança porque eu sei que eu tô com a melhor rede que eu posso estar. Se eu não sei, eu vou dizer, olha, eu não sei, mas eu vou buscar informação para ti. Né? E eu tenho certeza que a gente tem profissionais aí, que nem o Cláudio falou, e é muita gente, a gente pode contar aí. Não é só dentro da sua linha, nós temos os nossos cross-loves, né, como a gente chama, que estão aí para ajudar, tá todo mundo aqui para compartilhar. Então, se todo mundo pegar junto e abraçar essa missão juntos, só tem a crescer. E é fazer a diferença, né, Cláudio? Nossa, valeu muito. Gente, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui para ver todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa? A Fafis aqui falou. Fafis, qual é teu nome mesmo? Porque está aqui como Fafis. Tá no nome do meu marido, eu sou a Cris. Ah, Cris, prazer, prazer. Bom te ver. Prazer.
Cris, tu eu estou falou na ali, rede ó, da uma Lu. coisa importante, plantar a semente. É bem isso, eu digo, tem época de plantar e tem época de colher, mas tu tem que plantar para uma hora colher, né? Isso aí. Não, para mim foi ótimo. Eu estou entrando agora, né? Foi uma amiga que me apresentou a Doterra, então a gente também demorou um mês para dar o retorno de querer, né? Então não foi assim, ela apresentou e a gente, né? A gente pensou e a gente gosta muito, né? Então a gente avaliou, repensou, pensou e, bom, vamos lá, né? Até chamamos ela, então, e ela nos cadastrou, né? Então, assim, a gente também está aprendendo e é isso, a gente está usando os olhos, né? E a gente já está divulgando, né? Agora a gente está plantando a sementinha, né? E é isso, eu acho que é com essa leveza, né? De poder oferecer ou mostrar, né, para as pessoas que existe algo natural, que é muito poderoso, né? E que dá para a gente poder, não que a gente vai indicar, como tu disseste, não tomem a medicação, né? Esse não é o nosso papel, mas oferecer, né? Mostrar que existe, né? Porque quando tu falou da amiga, né, dos filhos doentes, eu fiquei pensando, as pessoas dividem, eu dou isso para o meu filho, né? A medicação. Então a gente pode substituir essa medicação e dizer, olha, né, eu dou isso para o meu filho, o óleo essencial, né? Então, porque a gente divide igual, mesmo se for a medicação, a gente está dizendo, olha, tem isso, tu já experimentou, né? Então é algo diferente, é algo muito mais saudável e que a gente vai mostrar. Se a pessoa quer, né, fica a critério de cada um, né? E cada um no seu tempo. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que é importante a gente mostrar que existe, né, e mostrar o quanto isso é poderoso para a nossa saúde e é algo natural, né? Então a gente está amando muito e estou aprendendo, então assim, estou no início, né? Um passinho de cada vez. Ai, que coisa boa, Cris. Seja muito bem-vinda, nossa. Obrigada. Que tu se sinta muito acolhida e o que precisar aí, tem uma rede para contar. Ai, que bom. Nossa, eu acho que isso fortalece muito, né? Essa ajuda que tem por trás, assim, é maravilhoso, realmente. É algo que a gente se sente muito acolhido, assim, né? Que nem ele colocou, o Cláudio colocou no sentido de eu não sei, eu vou pedir ajuda, né? Então, assim, vai ter sempre alguém para me orientar de uma forma correta, até porque eu estou aprendendo, né? E deixar claro para as pessoas que a gente vai oferecer também que a gente está iniciando, né? Eu acho que ser sincero é o mais importante, né? Então, eu estou estudando, estou pesquisando, estou entrando no site da Doterra, estou lendo, né? Então, assim, estou começando, né? Ai, que Quanto coisa mais boa. informação vier, melhor. É isso aí. E Uhum. agradeço pelas informações, assim, porque foram muito válidas, nossa, muito válidas mesmo. Ai, que bom. Obrigada, obrigada por participar, por estar aqui com a gente. Eu queria Cíntia, tu fazer quer um falar alguma comentário, coisa? O que foi, queria Cláudio? aproveitar a fala da, Cris. da Fáfia, A Cris. Cris, da Cris. tá como Fá Físio, é que tá no nome do meu marido. E aí eu, Sim, eu vou ter que trocar esse nomezinho ali, é Fá Físio, né? Então eu tenho que trocar, mas é Cris. tu sabes que tem um provérbio muito antigo e que às vezes ele já está tão banalizado que a gente até sabe dele, sabe que ele é verdadeiro, mas a gente mesmo muitas vezes não peca por se contradizer com relação ao próprio, né? Que diz que as palavras empolgam, mas que os gestos é que movem montanhas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a coerência, então, né? Porque às vezes a gente está falando de uma coisa de alegria, mas a gente está triste. Às vezes a gente está falando que o óleo é bom, mas a pessoa olha no nosso rosto e diz assim, coitadinho, Cláudio precisa, sei lá, precisa de ajuda. Então, a gente precisa também, uma é cuidar bem da gente, a gente precisa estar bem, né? E a gente precisa, inclusive, a própria rede pode fazer isso por nós. Mas também com relação a isso, eu gostaria que publicamente elogiar uma pessoa da minha rede, porque é a rede que melhor tem dado respostas ao trabalho que eu tenho feito, que é a rede da Aurélia. A Aurélia, de novo, eu vou dizer uma coisa que pode parecer que não é tão importante, mas ela
é uma dentista que está há 27 anos na profissão, atende em 2 consultórios, atende na rede SUS, depois ela tem o consultório dela, particular, na cidade, ela atende nos 2. Ela está fazendo uma 3ª faculdade, numa cidade 120 quilômetros de distância. Então, ela atende 2 consultórios, ela tem uma fazenda de gado de corte, que ela cuida da fazenda, ela atende os 2 consultórios, ela faz uma faculdade numa cidade de 120 quilômetros longe. Claro que agora ela está fazendo a distância, essa coisa toda, mas ela está matriculada e ela vai ter que ir lá no momento que ela vai ter que ir lá. E eu acho que até vai de vez em quando. E ela faz 600 quilômetros. Ela mora numa cidade de 9.800 habitantes, no interior de Minas. Ela faz 600, 700 quilômetros para fechar um cadastro. Não para ela, para uma pessoa da rede dela. Né? Então, assim, se a gente quer ter uma rede grande e que não tenha só uma cara de um grande balcão de negócios, de fechar negócio, fechar cadastro, fazer fechamento, essa coisa toda que ela destrói o nosso discurso, porque nosso discurso amoroso ele cai por terra quando as pessoas percebem que a gente é só alguém que está manipulando isso, esse discurso, essa fala da amorosidade, mas que na hora da prática a gente não é amoroso, a gente não demonstra a amorosidade que a gente apregou, enfim, né? Então, se a gente quer ter uma rede que produza, que se envolva, que apoie, que faça as coisas acontecer, a gente precisa fazer. Então, assim, eu tenho passado tempos muito ruins aqui, né? E sobre todos os aspectos, né? Ainda estou me curando da tal da Covid, das sequelas da Covid e tal. Mas, assim, ó, setembro, eu vou estar em Santa Catarina, Easy Rider. Eu vou visitar as pessoas da minha rede de Santa Catarina. Né? Eu vou no Paraná. Eu vou lá no lugar. Né? E essas idas nesses lugares que a gente vai fazer, que a gente faz, elas sempre multiplicam, porque, assim, a energia física da gente é algo muito importante, que a gente compartilha a energia da gente com outros. Quando a gente vai embora, a energia da gente fica lá, e ela não sai mais das pessoas. Né? Então, assim, agora que começou a dar um refresco nessa questão da pandemia e do isolamento, eu acho que a gente precisa ter planos presenciais. Precisa começar a ter planos presenciais para, cuidadosamente, com muita precaução, com muito cuidado, porque, assim, encontros presenciais rendem muitos cadastros, rende abraço, rende sorriso, rende trocas, é um cafezinho, é um biscoitinho, é uma coisinha assim que rola, né? É um toque, diz, como é que é teu nome mesmo? Prazer, muito legal. Essa coisa que a gente gruda e que se torna, tu cria uma intimidade diferente dessa relação que a gente está tendo agora meramente virtual. Então, eu acho que a gente devia também pensar como líderes, se somos, pensar em fazer esse sacrifício. O amor também é sacrificial, né? Não é só o venha a nós, mas o vosso reino também, né? Então, quer dizer, essa coisa de a gente também ir no lugar, a gente também, né? Eu mesmo com dificuldades, eu ajudo a pessoa a entrar para a doTERRA se o problema dela é se cadastrar. Quando tu vê que a pessoa realmente se apaixonou e a pessoa realmente vai fazer está querendo fazer o trabalho, né? Por que não? Quando eu entrei para a doTERRA, eu não tinha dinheiro. O Cristiano que me comprou o meu cadastro. Ele me deu o meu cadastro. Eu não tinha como entrar na doTERRA.
Então, e ele me disse, não, tu vai entrar, eu quero o senhor na minha equipe, eu quero ainda celebrar muitas coisas contigo juntos. Vou a Caxias te conhecer. Veio a Caxias, tomou café comigo, rimos muito e foi embora. E 2, 3 dias depois ele me disse, olha, estou fazendo o teu cadastro, eu estou te dando o teu kit, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa amorosidade para que a gente também manche as pessoas que se relacionam conosco com essa amorosidade, que elas fiquem contaminadas também, de alguma maneira, e que elas também sejam tocadas a reproduzir, a replicar esse tipo de prática com os outros, né? E fazer essa teia se tornar mais sólida, mais difícil de se romper, né? Que ela, na verdade, se torne impossível, seria bom que ela se tornasse impossível de se romper, né? Mas, enfim, que as Cristina? Isso. Cristinas que estão surgindo sejam pessoas poderosas que consigam, pelo exemplo nosso, fazer muito mais do que nós, né? Do jeito delas, mas fazer muito mais do que nós. Fazer redes muito maiores, muito mais bonitas, com gente mais trabalhadora, com gente mais apaixonada do que nós já fomos até agora. Entregar pessoas muito prontas assim para a vida da doTERRA, né? Para o mundo da doTERRA. Ô, Cláudio, então fica aí a dica. Vamos tomar um café, Sim, né? sim, sim. Eu tomo café, mas pode ser suco, né? Pode. Pode ser cerveja, depende da pessoa, Chá. né? Fumar um charuto, eu gosto de fumar Hoje, um charuto. Né? hoje eu fui Enfim. aqui numa uma vizinha fazer isso. Fui tomar um chá, já aproveitei, peguei o laranja, botei uma gotinha. A gente aproveita, Então, né? Mas a gente, é muito claro. bom esse conhecimento que vocês que estão na rede já há mais tempo passando, inclusive as dificuldades que vocês tiveram e tipo ali como tu, eu entrei na empresa, eu pensei que eu já estava certo de vários cadastros porque já trabalhava numa outra empresa, então tu já vem com, digo, se eu tenho esse conhecimento desse pessoal aqui, esse pessoal já vai entrar comigo. E não, foi um outro pessoal que tu teve que entrar de uma outra forma. E assim a gente tem que ter essa resiliência de também trocar de método. Não, meu método é esse aqui. Não, às vezes tem que trocar e às vezes tem que adaptar o método com a pessoa que tu está conversando ali. Porque cada um é diferente, cada um tem uma necessidade. E não adianta tu vir toda montadinha com esquema todo pronto, que se tu não adaptar para aquela pessoa, tu não consegue fazer, porque aquela necessidade tu não vai atender. Então, ser malhável e ter o tempo. Eu sou ansiosa, estou dele lavando, Serenity, eu quero o quê? Montar uma super rede. Mas eu vejo que cada vez eu vou aprendendo mais e estou tentando me controlar mais ainda para escutar, porque eu sou uma pessoa que falo, que eu vou na casa da pessoa, eu falo. Daqui a pouquinho eu digo, não, para, eu tenho que escutar. Agora eu vejo a Juliana escutando aqui 1 hora e tanto, super tranquila ali, sabe? E tá aprendendo, tá escutando. É isso. Eu, por exemplo, tenho que aprender a escutar. Eu também. É isso aí, faz parte. Mas é o que o Cláudio falou, a gente tem que entrar no mundo do outro, não fazer o outro entrar no nosso mundo, né? Exatamente, é isso mesmo. Quando ele Isso é falou isso, acolher, eu falei. isso Senão, é o que acolher. nem ele falou ali, assim, não adianta eu falar do óleo, eu falar da doTERRA, eu falar do isso. É só eu daí, né? Não é a pessoa. Cadê a pessoa? Sim. Foi fazer uma conversa, um monólogo. Sim. E uma última coisinha, assim, ó, eu acho que a gente precisa ter bastante tranquilidade quando a vida nos joga em situações bem complicadas.
tá? Porque a vida ela é muito sábia. Ela é muito sábia. Eu sempre fui uma pessoa de equipe. Sempre trabalhei coletivamente. Nunca eu tive vários projetos grandes que eu assinei, mas eu sempre assinei junto com 5, 6, 7 pessoas que eu trouxe junto comigo, que foram projetos que acabaram sendo de minha autoria, de meu protagonismo, mas que acabaram sendo desenvolvidos coletivamente, porque naturalmente eu envolvia pessoas. E aí um dia eu tive que me questionar sobre isso. Até que ponto havia intencionalidade nisso, né? E eu descobri que tinha uma dose de covardia em mim, que eu tinha competência, eu tinha autoralidade, eu tinha o poder, eu tinha o saber, mas que por um motivo de autoimagem, de autoestima, eu acabava repartindo aquela torta com outras pessoas. Sempre foram experiências maravilhosas, inesquecíveis, memoráveis, que nos unem até hoje com essas pessoas. Enfim, sempre foi tudo muito bem. Mas houve um momento que eu me dei conta que a vida estava de novo me jogando num desafio sozinho. E eu pensei, não vou convidar ninguém. É o meu momento e eu vou parar com esse negócio de ficar pegando muita gente para me ajudar a fazer as coisas, porque eu vou morrer com 200 anos fazendo isso. Então, eu descobri que a vida cada vez me jogava de novo para um desafio. Eu aceitei o desafio sozinho. Maravilha. Tu tá junto com um monte de gente, mas ao mesmo tempo tu tá sozinho. Assim, tu acorda sozinho. E a doTERRA te permite isso, tu ser coletivo e ao mesmo tempo tu ser individual, tu ser tu mesmo, né? E inclusive nos próprios grupos assim, né? A gente precisa ter cuidado para a gente ver o que é o que, né? O que a gente colhe dessa seara, para a gente não perder a nossa digital. Nós temos que, no final, ir lá e colocar as nossas digitais também, né? E isso não é feio. Então, a gente não precisa ter medo dos momentos que parecem que a tormenta está maior do que a gente vai poder suportar, porque a gente vai poder suportar sim. A gente está pronto. Se a vida colocou aquilo diante de nós, a gente pode ficar bem tranquilo, porque a vida é sábia. E ela sabe que a gente precisa ali aprender uma lição ou mais, e a gente precisa crescer, né? A águia, quando ela vê que o bebê está meio grandinho e não quer sair do ninho, ela joga lá do penhasco para baixo, né? Ela, tipo assim, vai voar. Foi feito para voar. Vai voar. Então, assim, eu acho que a vida ela faz essa coisa da águia também de nos jogar em alguns lugares. Então, a gente não tem medo, né? Não tem medo. E quando se trata de fazer doTERRA, não tem medo, né? Ter coragem, assim, ter ousadia, ter intrepidez, naturalidade, honestidade. A honestidade, ela nos atesta, né? Ela nos legitima, tipo assim, a pessoa percebe que a Ju está sendo honesta. Então, ela relaxa e ela pensa, estou em boa companhia. Eu estou em boa companhia. Então, a honestidade e a paz, elas são mais importantes no momento do que quanto eu entendo de doTERRA. Eu posso, ou de qualquer outro assunto, eu posso entender demais a respeito desse assunto, mas a pessoa não se sente bem, a energia dela quando entra em contato com a nossa energia, ela diz, tem uma coisa errada, ela não sabe o que é, ela diz, eu vou deixar para outro dia, eu vou pensar melhor, que bom que tu veio, eu vou pensar, porque ela quer que aquilo termine, porque ela gostou, ela viu que tem sentido, que tem lógica, que tem fundamento, que tem prova científica, que tem isso, que tem aquilo, mas tem algo ali que não deixa ela confortável. E aí então vem o famoso eu vou pensar, né? Tá, me dá uns dias, eu vou pensar, ela inventa alguma coisa do tipo, eu preciso resolver um assunto lá na empresa do meu marido, do meu filho na escola, eu tenho uma reforma na minha casa, quer dizer,
ela se socorre de alguma coisa ali na hora para, tipo assim, ela precisa respirar e ela não está conseguindo. Então, ela pede um tempo, ela diz assim, eu preciso pensar, eu vou pensar e depois a gente volta a conversar. E aí, muitas dessas vezes, o que acontece? A gente demora meses para poder voltar a conversar com aquela pessoa, porque aí não fecha as agendas, aí ela está com outro negócio, aí papapá, essas histórias que a gente sabe de cor, né? Então, mas quando a gente tem a honestidade, a gente chega com a paz assim, e a gente invade o território dela com a nossa paz, ela pensa assim, ah, que coisa boa, né? Que coisa boa isso que eu estou sentindo. E ela consegue nos ouvir com tranquilidade, e ela olha nos nossos olhos, e ela percebe que a gente está olhando direto para ela e que a gente está inspirando a confiança que ela precisa, a tranquilidade que ela precisa, né? E ela não tem problema nenhum em dizer, cara, que coisa maravilhosa, que bom que tu veio, né? Vamos fazer, eu estou nessa. Ou mesmo que ela diga um não para a gente, é um não muito diferente. Ela não vai fazer nada conosco. Ela não vai fazer nem naquele momento e talvez nem nos próximos 2, 3 anos, porque não havia nada que impedia ela de tomar uma decisão naquele momento. Ela só não decidiu porque ela não queria mesmo. Não era a nossa presença ou a nossa interferência, a interferência da nossa energia naquele lugar que estava criando algum tipo de assim, desconforto, de ansiedade, enfim, né? Não tinha alfinete na cadeira dela, né? Ela não tomou porque ela não quis tomar, ela adorou tudo e tal, mas ela não quis. Então, mas que não foi uma coisa que nós provocamos nela, porque nós fomos com uma energia pesada, uma energia tóxica, uma energia menos saudável do que era para a gente estar. Então, assim, paz, pulmão cheio, né? Coração cheio de honestidade, de franqueza, de honestidade, de transparência. E aí as pessoas vão querer estar perto de nós. Ah, que pena que tu vai embora, volta outro dia, né? A gente ouve isso de vez em quando, né? Não é sempre, mas a gente ouve, né? Ah, volta sempre, vem aqui, que bom que tu veio, enfim. Então, quando a gente consegue esse nível, né, a gente já está com meio negócio feito. Aí uma boa explanação, um bom gatilho, né, uma boa empatia, a gente acaba celebrando aí bons desfechos, né? Gente, por favor, me mande embora. Cláudio, obrigada por hoje, gente. Assim, ó, o que eu posso dizer para vocês? Vamos compartilhar, porque se a gente não compartilhar, olha o que a gente está privando as pessoas. É isso que eu penso, sabe? Quando eu ofereço um óleo, eu ofereço também sempre a oportunidade de estar participando dessa família, porque eu vejo como uma segunda família para mim, de pessoas incríveis que são presentes na minha vida. O Cláudio foi um deles, vocês, né? Quem não conhecia teve a oportunidade de conhecer hoje, e com ele tantas pessoas vieram junto, né? Então eu só tenho a agradecer e vamos compartilhar essa oportunidade, assim como vocês estão aqui e foram presenteados, porque eu me sinto privilegiada também, eu fui presenteada pelo meu pai para estar aqui dentro do Terra, e isso me oportunizou conhecer, então, muitas pessoas, e é isso, compartilhar saúde e muito amor, né, gente? É muito amor envolvido, muito amor mesmo. Então, quero que todos vocês se sintam muito abraçados, né, com todo o meu carinho. Cláudio, gratidão por hoje. E eu acho que hoje a gente encerra por aqui, tá? Um beijo, nos vemos. Tchau, Não, beijo. não deixem de se inscrever. Agora, quarta-feira, dia 25, a gente tem um evento do CPTG, tá? Eu falei ali no iniciozinho, eu vou estar postando ali o videozinho, porque vale muito a pena esse evento maravilhoso. Então, não deixe de se inscrever, tá bom? Beijo, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Santina, Boa noite. gurias. Até. Tchau, gente. Tchau.